Olá, você está na TV Alemes, a TV da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O programa Fique Ligado exibe o documentário Pix, 3 letras que mudaram o mercado. Eu sou Gustavo Fax e você está acompanhando o nosso programa pelo canal 7.2, a TV do Legislativo de MS. Difícil achar alguém que nunca tenha feito ou recebido um Pix. Desde 2020, os brasileiros contam com esse sistema de transferência bancária que vem facilitando a vida de muita gente. Dados do Banco Central mostram que 160 milhões de brasileiros aderiram ao Pix, que vem se modernizando ao longo do tempo. A transferência pode ser feita a qualquer hora do dia e pode ser agendada para datas futuras. Para usar o Pix, não é preciso ter conta em banco e o cidadão não precisa pagar taxas. O mecanismo também traz medidas de proteção. Em caso de suspeita de golpe, a instituição bancária pode bloquear preventivamente os recursos para análise. Existe ainda um mecanismo especial para facilitar a devolução de recursos se comprovada a fraude. E em caso de erro, o que fazer? O documentário da TV Justiça mostra casos curiosos de pessoas que receberam valores indevidos e como a questão foi resolvida. Traz ainda a movimentação da economia e as inovações previstas. Confira. Que atire a primeira moeda quem nunca ouviu a frase. Pode ser Pix? Rapaz, é coisa melhor. Quando ela chega e fala assim, seu Antônio, para eu ter o Pix, eu digo eu tenho e-mail. Seu Antônio trabalha há 13 anos como lavador de carros. Viu muitas mudanças, mas essa facilitou a vida e ainda aumentou o faturamento. Juntava aquele dinheirinho no banco, depositava aquele trocado, na caixa lotérica, e era assim, constante. Eu via muito pegando fila, era um negócio meio complicado. E agora não, agora não tem esse negócio de dizer, porque eu vou ter que ir no banco buscar dinheiro, porque eu estou sem dinheiro. Eu digo, não tem essa desculpa mais não. Passou, essa fase aí já foi, agora é tudo novo, sempre no Pix. É raro eu pegar R$1, R$2. Você vê até caixinha mesmo, eles me dão em Pix. Esses dias, segunda-feira, eu fui no banco para pegar um cartão de crédito. Cheguei lá, eu contei as pessoas, poucas pessoas no banco. Eu fiquei assim, digo, gente, como é que tá bom? Você chega resolvido, volta no mesmo horário, um horário bom, chega atento. Seu Antônio é um dos 160 milhões de brasileiros que aderiram ao Pix. Difícil é achar alguém como a dona Adelaide, que ainda não se rendeu a essa modalidade de pagamentos. Uso meu cartão normalmente, pago todas as minhas contas, cartão no caixa eletrônico, sem problema. Eu acho que no momento está me satisfazendo plenamente. Eu acho que o Pix é uma coisa boa, uma coisa que veio trazer benefício para a população como um todo. Mas eu, propriamente falando de mim, da minha pessoa, eu tenho algumas restrições. Que restrições são essas? Principalmente a minha segurança. Porque eu transito muito, eu vou ao mercado, eu vou ao clube, eu gosto de andar a pé, não sei dirigir, então eu prezo pela minha segurança. Mas não que o Pix não seja uma coisa importante, uma coisa que veio beneficiar a população como um todo. O sistema de transferência criado pelo Banco Central fez uma revolução nas formas de pagamento. Fizemos um trabalho de diagnóstico, tanto na indústria de pagamentos do Brasil, para identificar quais eram as lacunas de todos os meios de pagamento existentes, e também, em paralelo, um estudo da experiência internacional, vendo quais países já tinham sistemas de pagamentos instantâneos e o que a gente poderia aprender com essas experiências. E aí, então, em 2019, a gente lançou ali já o Fórum Pix e a marca. Em novembro de 2020, o Pix estava à disposição de toda a sociedade. Eu acho que o Pix foi muito bem pensado, então assim, ele conseguiu entregar várias necessidades que o brasileiro tinha, então essa questão de pagar a qualquer hora sem estar com o dinheiro
em mãos. Então, essa coisa de, às vezes, você precisava ir no caixa eletrônico para tirar dinheiro para pagar determinada coisa. Hoje, qualquer coisa, aceita Pix, olha, passa o Pix aí. Então, ele facilitou muito essa dinâmica sem as pessoas terem que ficar andando com dinheiro. O Banco Central, quando criou o Pix, ele veio com diversos objetivos públicos ali, sendo a principal questão a eletronização do dinheiro, né, das transações. Então, há estudos que demonstram que uma economia que utiliza de transações eletrônicas mais do que o dinheiro em espécie pode ter aí uma redução de 1 a 3% do PIB. O brasileiro, lá em 2019, quando a gente estava nessa etapa de estudo para implantar o Pix, a gente realizou uma pesquisa que tinha ali um diário de pagamentos e a gente identificou que 77% dos gastos do dia a dia do brasileiro eram feitos com dinheiro em espécie. E o Pix veio então para eletronizar esse dinheiro, porque o dinheiro em espécie tem toda uma questão de segurança e de custo para o país, de distribuição, principalmente num país da magnitude da dispersão geográfica que o Brasil tem. O Pix promoveu a inclusão financeira. Isso porque, com a sua simplicidade, ele permitiu com que todas as classes sociais pudessem utilizá-lo, o que já não é o mesmo com o DOC e com os outros tipos de transferência, pelo fato de que, além deles precisarem serem utilizados com um recurso em que o pessoal precisava ter uma conta corrente e ter que, muitas vezes, se deslocar até os bancos, o Pix não, ele permite fazer uma transação rápida, simples e instantânea. A gente estudou bastante modelos e viu tanto coisas que deram certo, que a gente poderia se inspirar, quanto coisas que não deram tão certo e o que a gente poderia fazer de diferente. Então, o Pix, apesar de ser único, exclusivo aqui do Brasil, tem sim muita inspiração de experiências do exterior. Então, por exemplo, as diversas formas de iniciação, usar uma chave que facilitasse essa iniciação, o uso do QR Code e também a necessidade de uma marca forte. Isso tudo veio de inspiração como exemplo da experiência internacional. Esse tornou-se um meio de pagamento muito utilizado devido ao uso dele 24/7, o que não acontece com outros meios de pagamento, tendo-se as suas limitações de horário para as suas operações. Esse é o principal fator no qual o público em geral prefere utilizar o Pix hoje. Antes do Pix, a gente tinha a TED como um mecanismo de transferência eletrônica. E o Banco Central ele fez uma análise de usuários e que um período de tempo jamais usavam TED e passaram a usar Pix. Então eram pessoas que não faziam transações eletrônicas e passaram a fazer com o Pix. E além disso, o Pix ele permitiu essa facilidade de transações a partir de contas de pagamento. Eu consigo movimentar dinheiro tendo uma conta de pagamento, eu não preciso mais de uma conta bancária, eu fujo daquelas tarifas bancárias. Então, dentro de uma conta de pagamento, eu recebo e faço Pix tranquilamente. O Pix ele é ofertado por não só os grandes bancos, mas os bancos digitais, fintechs, cooperativas de crédito, corretoras. Então, uma série de instituições podem ofertar o Pix a seus clientes. Nisso, a gente viu, sim, o Pix como um importante fator de inclusão financeira e até mais do que só a inclusão financeira, né, tendo ali acesso a outros produtos financeiros, como seguros, investimentos, mas também a inclusão digital. Essas pessoas agora, por terem ali essa conta digital, esse Pix, ela consegue acessar todo um mundo que estava restrito a portadores de cartão de crédito, basicamente, né? Que é essas plataformas de, por exemplo, aplicativos de corrida, aplicativos de delivery, marketplaces. Então, a gente tem dados, por exemplo, se a gente pegar até dezembro de 2022, mais de 71 milhões de brasileiros que nos 12 meses antes do lançamento do Pix não usavam TED, hoje usam o Pix ali no seu dia a dia. Então, certamente, foi bastante importante para a inclusão financeira e digital. O Pix, assim, ele foi lançado em 2020, cresceu muito em 2021, cresceu muito em 2022, em 2023 essa tendência se manteve e isso cada vez mais se mantém. Então você vê que é um crescimento vertiginoso que a gente enxerga do Pix. Ele vai cada vez mais ocupando espaços. Tinha ali uma resistência natural no sentido de que o novo e o como ia ser tinha essa incerteza. Mas como a gente fez um trabalho muito grande de engajamento dos stakeholders, né? Engajamento não só da indústria financeira, dos incumbentes, mas também de novos agentes e principalmente dos usuários potenciais, tanto a sociedade civil
civil, quanto também empresas e entes governamentais, a gente entende que isso mitigou muito eventuais barreiras. O brasileiro, ele é aberto a novas tecnologias, isso também certamente contribui. E se a gente olhar a experiência do Brasil com a experiência internacional, a gente pode dizer com segurança que o brasileiro adotou muito rapidamente o Pix. Pelo tempo de vida que ele tem, é o canal que mais evoluiu no menor tempo. Na minha opinião, é pela simplicidade, uma vez que você não precisa de muitos mecanismos para poder conseguir fazer uma transferência, o que atinge todos os públicos em gerais, desde uma pessoa mais jovem a uma mais velha, desde uma pessoa que tenha pouco conhecimento de recursos tecnológicos como uma pessoa experiente. Seja ente governamental, seja uma pequena empresa, um microempreendedor individual, que tem uma conta que a gente chama uma conta transacional. O que é isso? Conta corrente, conta de pré-paga de pagamento ou conta poupança, já tem ali o Pix a seu dispor. Mesmo que não tenha uma chave Pix, pode usar o Pix para fazer pagamentos para outras pessoas e também receber um Pix mesmo sem a chave, porque você pode receber com os dados completos da conta, como se fosse a experiência parecida com a TED, por exemplo. Então, às vezes as pessoas acham que só quando cria a chave Pix é que pode usar o Pix, mas não. A chave Pix ela é só uma forma de facilitar esse recebimento, porque ao invés de você ter que passar ali todas as suas informações, você passa só a sua chave. A gente identifica que tem um público específico que é mais voltado no Pix. A gente pega ali que 80% dos usuários do Pix eles estão entre 20 e 49 anos, mas isso não significa que esse é o único público do Pix. Então, a gente percebe que o público do Pix basicamente são pessoas que querem praticidade, pessoas que não gostavam de usar dinheiro, pessoas que se sentem livres e não ter que andar com dinheiro na carteira e pessoas que querem agilidade e praticidade. A empresa de Maiara já nasceu na era do Pix. A gente abriu há 2 anos atrás, em fevereiro de 2022. Desde então a gente fecha parcerias com restaurantes, com eventos e a gente faz a venda direta, a gente anuncia em redes sociais, em aplicativos de alimentação. E desde então a gente está crescendo dessa forma. No início, eu achei que o cartão seria a maior opção de pagamento, né? Porque todo mundo hoje em dia paga tudo com cartão de crédito. Mas muito pelo contrário, com a vinda do Pix é muito mais fácil pagar pelo Pix, é mais rápido, é prático. E hoje a minha maior venda é com Pix. Praticamente 100% no Pix. Tem pouquíssimas vendas no cartão de crédito e débito. Para a empresária, além de agilidade e praticidade, o Pix traz outro doce sabor, o da economia. Na maquininha, a gente paga taxa no crédito, que são altíssimas, de 3% a 3,5%, além do prazo para recebimento, que é no mínimo 30 dias. Quando antecipa, ainda paga mais taxa. No débito também, apesar de receber um pouco antes, você paga a taxa também. A maquininha é minha, então eu não pago aluguel de maquininha, mas de qualquer forma eu pago taxa. Qualquer pagamento eu pago taxa. E no Pix, não. No Pix é imediato, eu não pago taxa. Nossa chave Pix é o nosso CNPJ, que é muito extenso. Toda vez que a gente vai para algum evento, para alguma feira, a gente participa de alguma coisa, a gente imprime o QR Code e oferece para os clientes, que é mais fácil de achar a chave. Eles vêm inventando coisas que facilitam demais, são práticas e rápidas. Tudo que é prático e rápido, as pessoas gostam bastante. Com as inovações, a economia promovida pelo Pix promete ficar ainda maior. O FGTS Digital que vai passar a receber exclusivamente por Pix. E a estimativa é que haja uma redução de custos na importância de 180 milhões por ano. Se a gente coloca isso na escala Brasil, pensando nas diversas empresas, é um custo bem significativo. Teve uma empresa de consultoria internacional, a ACI, que desenvolveu um estudo sobre as transações de 2021, quando o Pix teve, a gente fala só 9 bilhões de transações, porque 2021 foram mais ou menos 9 bilhões de transações, 2022 foi para 24 bilhões de transações, 2023 quase 42 bilhões de transações, né? Então um crescimento muito grande. Esse estudo foi feito lá no início, quando ainda foram 9 bilhões de transações no ano. Concluíram que a redução de custos ali, o uso do Pix gerou uma economia na ordem de grandeza de 5,5 bilhões de dólares. Se a gente atualizasse esse estudo,
esse número certamente ia ser ainda mais impressionante. Mas uma grande preocupação é com a segurança dos dados pessoais e dos valores envolvidos. O que dizer, por exemplo, para a dona Adelaide? Tenho medo de golpes também no Pix. Também. Por que não? Não, suponhamos eu estou indo aqui para o mercado, que é aqui perto da minha casa, eu sempre vou a pé, coloco meu tênis e tal. E vamos que o cara me aborda, pega meu celular, vê lá o meu aplicativo do banco e faz alguma coisa. Entendeu? Então, eu tenho medo também. Pix é uma transação bancária, então ela inicialmente está protegida pelo Código de Defesa do Consumidor e pelas regulamentações do Banco Central, pelas resoluções. O correntista ele tem direito à proteção de dados, ele tem direito a acesso às movimentações, tudo aquilo que entra e tudo aquilo que sai da conta dele mediante Pix, e tem direito também à proteção dos seus dados, quanto à chave, quanto aos dados de agência, conta, tudo isso também está garantido. Ele também tem proteção contra fraude de Pix, erro nessas transações duplicadas e todo e qualquer tipo de fraude ou golpe que possa ocorrer durante as transações, é assegurado o direito à proteção. A segurança foi um dos pilares centrais, né? A gente colocava ali não só a disponibilidade, a experiência, mas principalmente a segurança. Então, desde a concepção, a gente tinha um grupo específico dentro dessa governança que a gente chama de Fórum Pix, só voltado para questão de segurança. Esse grupo ele reúne não apenas o Banco Central, ele é coordenado pelo Banco Central, mas ele reúne ali os maiores especialistas de segurança cibernética e segurança financeira hoje do país. Tem todos os mecanismos possíveis para poder garantir a segurança numa transação, quer seja tempestiva, quer seja que demore alguns minutos para análise. No entanto, a gente trabalha com uma intensa conscientização dos usuários para que eles saibam quais são os tipos de golpes que esses criminosos querem aplicar e mostrar para ele como o golpe é aplicado e como ele deve ser evitado. Isso a gente tem disponíveis nos canais de todos os bancos, nos sites de todos os bancos e da Febraban, orientando quais são esses golpes e como se proteger. Os golpes mais frequentes que hoje acontecem e utilizam o Pix como um recurso para ter êxito nesse golpe devido a ele ser instantâneo é a falsa central, em que um criminoso ele se passa por um funcionário de uma empresa ou de um banco para que ele possa dizer que aconteceu uma transação ilícita, certo? E que precisa colher algumas informações, algum dado para poder bloquear essa transação e com isso ele consegue informações credenciais e algumas informações sigilosas do cliente no qual ele consegue ter êxito no golpe que ele vai aplicar. Outro recurso muito utilizado é o WhatsApp, em que existe duas principais meios de golpes, que é hoje você recebeu uma mensagem dizendo que o meu WhatsApp está com algum problema, eu precisei mudar o número e com isso pede dinheiro para familiares ou amigos assim para que possa suprir uma determinada necessidade. Passa-se um Pix, o número de um Pix ou algum outro meio e você acaba fazendo a transferência. Links, QR Code, tudo isso é muito perigoso hoje em dia, né? Por conta de clonagem, acesso a contas, às vezes por meio de QR Code. Sempre quando as pessoas forem efetuar os pagamentos, ler QR Codes é importantíssimo. Primeiro, averiguar a origem daquele QR Code. É uma transação segura? A pessoa que está lhe fornecendo aquele QR Code é uma pessoa segura? É uma compra que você realmente quer fazer? Uma transação que você realmente reconhece? Porque às vezes surgem links e QR Codes de coisas que você sequer solicitou e clica ali de curioso, faz a leitura de curioso e acaba caindo num golpe. Então verifique sempre a origem, de onde é que está vindo aquele link, de onde é que está vindo aquele QR Code. E se de fato for uma origem a qual o consumidor reconhece, de novo, confirma a transação, confirma os dados, confirma a instituição recebedora, se é realmente a pessoa com quem você está negociando, a instituição que você quer pagar. Quando ali tem uma transação fraudulenta e a instituição do cliente recebedor ali, da pessoa física recebedora suspeita que é um caso de fraude, já pode bloquear preventivamente esses recursos por até 72 horas para analisar melhor. É um dos mecanismos exclusivos criados pelo Pix. A gente tem outro mecanismo que é o
mecanismo especial de devolução que padroniza e permite utilizar toda a infraestrutura do Pix para facilitar a devolução de recursos em caso de fraude. Ele trouxe novos mecanismos de proteção e de acompanhamento das transações que não se tinha antigamente. Então o Pix ele inovou não só na forma que se faz os pagamentos, mas também na forma que você monitora esses pagamentos e que você consegue recuperar esses pagamentos em caso em que você faz um Pix que você não queria ter feito, ou que você foi induzido por meio de algum tipo de golpe, né? Quem recebe por Pix também deve ficar atento. Quando a gente geralmente recebe o Pix, recebe também um SMS do banco confirmando: você recebeu um Pix de um valor X. É muito comum as pessoas efetuarem golpes dessa maneira: enviam somente o SMS, a pessoa olha ali rapidamente, acredita que o dinheiro caiu na conta e não caiu. É só um SMS simples, nem é da própria instituição bancária. Então, para se resguardar e garantir que você efetivamente recebeu, não tem outro jeito, é olhar diretamente na conta. Então, olhou na conta, viu que recebeu, pode liberar a venda ou efetuar o serviço. A gente tem todos esses mecanismos, então, que aumentam ali, né, e garantem essa segurança, mas é claro que mesmo com eles, a gente não está livre dessas situações de engenharia social, e então, por isso, é também muito importante atuar na educação dos usuários, da população, na educação em termos de segurança digital como um todo, não só no uso do Pix, mas uso de senha forte, né, os cuidados ali com as suas contas. Apesar de tudo, erros acontecem. A advogada Jéssica tomou um susto ao receber um Pix por engano. Uma bela sexta-feira, eu recebi uma mensagem do banco, do aplicativo do banco, falando que eu havia recebido um Pix de 100 mil reais. Na hora eu falei, tem algum erro? Entrei no aplicativo e realmente tinha esse valor lá. E lá tinha a identificação que era de uma seguradora. Eu realmente tinha um valor para receber de uma seguradora referente a um processo, só que um valor bem menor. O valor depositado pela seguradora era 7 vezes maior ao que eu teria que receber. A reação da seguradora, no primeiro momento, foi de não entender o que estava acontecendo. Então, eles procuraram identificar esse pagamento e depois que eu realizei a devolução, agradeceram pela devolução do dinheiro. Como advogada, o que eu oriento para quem recebe um Pix por engano? Primeiramente, identificar quem fez esse pagamento. Depois, tente entrar em contato com essa pessoa. Às vezes a chave pode ser celular, pode ser e-mail. Se não tiver o contato dessa pessoa, procure o seu banco e entre em contato com a pessoa para realizar a devolução do dinheiro. E se você, quem fez o Pix errado, da mesma forma, tente entrar em contato com a pessoa. Se não conseguir, procure o seu banco e tente achar contatos e meios de falar com quem recebeu esse Pix errado para pedir a devolução. Já com o médico Rubem, o susto nem foi pelo valor do Pix enviado a ele por engano, mas com a mensagem que recebeu logo depois. Recebi um Pix de R$19,50 por engano e logo em seguida a ter recebido esse Pix eu recebi um e-mail que vinha me informando que tinham feito um Pix errado para mim, mas logo em seguida já vinha num tom de ameaça, falando que se eu não devolvesse esse Pix, iam vir na minha casa, descobrir meu endereço e me fazer devolver esse Pix por mal. Fiquei meio surpreso na hora, fiquei meio chocado, mas tentei levar na esportiva. Logo na hora eu já devolvi direto, tem um botão simples para devolver Pix no aplicativo. Já devolvi e depois postei a história nas redes sociais. As pessoas ficaram muito indignadas com o tamanho da reação por conta do valor, né? Então muita gente respondeu que devolveria R$20 e falaria pode ficar com troco. Algumas pessoas falaram não devolveria só pela audácia e todo mundo queria dar uma opinião do que ia fazer se tivesse acontecido com eles. Eu acho que poderia ter sido diferente, era um primeiro contato, era uma primeira abordagem, ele não precisava ter partido já para uma ameaça. Um pouco depois que isso aconteceu comigo, eu fiz um Pix por engano para uma outra pessoa. E aí na hora eu entrei em contato pelo número com o qual eu tinha feito o Pix errado, mas aí eu entrei numa boa. Eu avisei que eu tinha feito um Pix errado e que se fosse possível para a pessoa me devolver. Deu certo. Pouco depois a pessoa devolveu numa boa, sem problema nenhum.
Quando a gente lançou o Pix, a gente já tinha toda uma agenda evolutiva desenhada e prevista para garantir essas futuras aperfeiçoamentos e novos produtos e funcionalidades, porque a gente sabia que ainda existiam outras lacunas a serem endereçadas. Então, em maio, a gente lançou a possibilidade do pagamento com data de vencimento, né? Que é aquele pagamento que você paga faturas ali, serviços, uma mensalidade de uma escola, por exemplo, em que automaticamente já se calcula eventuais encargos, se atrasar, ou descontos se pagar antecipado, né? Depois a gente lançou o Pix Saque e o Pix Troco, que é essa possibilidade de você sacar dinheiro usando o Pix, não limitado apenas aos caixas eletrônicos, mas às lojas, enfim, estabelecimentos comerciais. O uso do dinheiro em espécie ainda é muito arraigado na nossa cultura, então a gente precisava também aprimorar esse serviço, principalmente em áreas sem cobertura. E a própria possibilidade de sacar usando o Pix faz com que o usuário vai se familiarizando a usar o Pix também para pagamentos e transferências, né? Tem uns números que mostram que praticamente 90% da população adulta do Brasil já aderiu ao Pix. Então a gente não enxerga que existe um desafio de trazer um público para dentro do Pix. A gente entende que a gente já tem um público interessante dentro do Pix, não há esse desafio. O que a gente entende como desafio dentro do Pix é a inclusão de novos usos do Pix. Então você usar o Pix, a facilidade e a rapidez do Pix para você resolver outros problemas que são históricos do sistema financeiro. Hoje, no Brasil, basicamente, existem duas alternativas para facilitar pagamentos recorrentes, que é o débito automático, né, ou o débito em conta, e o cartão de crédito. Então, às vezes, né, ali produtos de streaming, por exemplo, você usa o cartão de crédito, né, concessionário de serviço público, você usa o débito automático. Como é esse processo complexo dessa integração, cada instituição ali tem a sua, muitas vezes ele é restrito a esses grandes recebedores, como ali as telecoms ou concessionária de energia. E você dificilmente vê ali uma escola, por exemplo, uma escola pequena, uma academia aceitando o débito automático. Então, a gente está agora debruçado nesse desenho do Pix automático para que a gente possa, de uma maneira ali simples, intuitiva e segura, viabilizar essas transações recorrentes. Vai permitir que um usuário faça a programação dos seus pagamentos, a exemplo de academia ou algum outro de escolas ou algum outro estabelecimento, em que ele possa programar o seu pagamento e ser efetivado mensalmente, sem nenhuma necessidade de fazer essa transação todo mês. Há outras frentes que estão sendo tratadas pelo Pix para estudo, em que à medida que o Banco Central for autorizando a gente levantar as informações e fazer essa parceria, ele vai ser implementado. E a dona Adelaide, será que ela pode mudar de ideia e aderir ao Pix? Não sinto necessidade, por enquanto não. Mas quem sabe? A gente tem que estar acompanhando, tudo bem, quem sabe eu possa mudar de ideia e usar o Pix, tão famoso. Bem, o nosso programa fica por aqui. Você também pode acompanhar a programação pelas mídias sociais da Casa de Leis. Até a próxima edição.